Oi pessoal, bem-vindos! Hoje eu tenho os fones de ouvido Jabra Elite 75T e vou te mostrar como você pode consertar facilmente. Se um dos fones não estiver funcionando... Primeiro, verifique se a poeira aqui e aqui. E agora, depois disso, você precisa limpar essas partes metálicas aqui. Depois disso, você precisa garantir que ambos os fones de ouvido estejam carregando. Agora, se eles estiverem, você só precisa fazer um reset completo neles. Para fazer o reset, é só segurar o dedo nesse botão aqui por pelo menos 10 segundos. Se você fez isso, ótimo, porque agora seus fones devem estar consertados. Se não estiverem, você só precisa entrar em contato com o suporte do seu dispositivo. É isso. Espero que ajude você. Tchau.